Querido irmão, querida irmã, esse final de semana, especialmente o domingo, para nós católicos é o chamado Dia do Papa. É também a festa litúrgica dos santos Pedro e Paulo. Cada um deles, por distintos caminhos e circunstâncias, foi parar em Roma. E tanto um quanto o outro tiveram sua vida concluída com o martírio. Pedro crucificado de cabeça para baixo a seu pedido. Paulo decapitado. Tudo por causa do Evangelho. São eles... estão entre as melhores expressões de discípulos chamados a seguir o Senhor e por eles enviado a proclamar o Evangelho com destemor, com intrepidez, com uma eloquência tal que até a vida se tornou pequena ante a grandeza da causa que abraçaram. O texto do Evangelho é Mateus 16, versículos 13 a 19. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. E as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra será ligado nos céus. E o que desligares na terra será desligado nos céus. Esse é o texto. É a palavra, meu irmão, minha irmã, do Evangelho para este domingo, 2 de julho, festa litúrgica dos santos Pedro e Paulo e Dia do Papa. Vamos falar mais da palavra. Jesus chegou ao território de Cesareia de Filipe. Dentre as regiões prósperas da Palestina da época, Cesareia, homenagem a César, Cesareia, governada por um irmão de Herodes, Filipe. Região próspera, ótimo de clima para aquela época, correta distribuição das chuvas, por isso grande prosperidade agrícola, abundância. As construções, ainda as ruínas de hoje mostram que as construções da época, para os padrões da época, eram de pompa e de suntuosidade. Região rica. Quem dizem os homens que eu sou?
Parece proverbial numa região rica pensar em termos de riqueza e de triunfo, e de sucesso, e de êxitos e de conquistas. Elias, Jeremias ou qualquer outro dos profetas, por quê? Pensava-se naquele tempo que quando algum destes profetas retornasse, seria esse o mais eloquente sinal de que os dias messiânicos estavam às portas, que se estava às vésperas da grande revelação de um Deus onipotente e todo-poderoso, que venceria Césares, Cesareia e outros mais, homens e nomes de poder. Quem dizeis vós que eu sou? Agora não se trata mais de informar sobre o que dizem os outros, mas qual é a convicção dos discípulos. Eis Pedro, sempre ele a responder por primeiro. Os evangelistas, com clareza, com intenção, querem evidenciar que já nas primeiras experiências do cristianismo alguém liderava. E aí Pedro: és o Messias, o Filho de Deus vivo. Parece que para Pedro não era difícil compreender com intelecção. Não era difícil perceber com a inteligência, com os raciocínios, com a lógica. Sabe-se depois que o Messias para Pedro não era aquele que abraçaria a cruz. Pedro também precisou de um processo muito profundo de revisão e de reinterpretação. Entretanto, é alguém que percebia, como outros, mas ele estava a falar, que em Jesus o Deus vivo estava a encontrar uma nova expressão. Ainda não aparecera o tema da cruz. Virá logo a seguir. De qualquer maneira, olhemos aqui para a promessa do Senhor. És tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue. Foi uma experiência revelada, uma compreensão revelada pelo próprio Deus. Este primado de Pedro não é um privilégio e nem uma qualificação extraordinária diferenciada dos outros. Uma missão que o Senhor estava a lhe conferir. A conferir a Pedro, e que o evangelista Mateus, um dos 12, e o autor do evangelho, se não era um daqueles 12, era alguém ligado e sob a liderança daquele tal de Mateus, também chamado de Levi. Mas de qualquer maneira, para ele surgira e interpretara como uma revelação originada de uma experiência de encontro com o Deus vivo. És Pedro, edificarei sobre esta pedra a minha igreja. Estamos no ano 85 do cristianismo. Quase 50 anos, 46 a 48 anos atrás, para aquele tempo, Jesus morrera e ressuscitara. És Pedro, e sobre esta pedra. Quantas interpretações já se apresentaram e se multiplicaram. O catolicismo vislumbra aí uma decisão do próprio Senhor de identificar e caracterizar a Igreja de Jesus Cristo como a igreja cujo centro unificador na história é o seu discípulo primaz. E daí hoje o Papa, sucessor de Pedro. Edificarei a minha igreja.
edificada sobre a fé vivida, transmitida por Jesus ao apóstolo e por ele retransmitida a todos os outros que depois deles creram e seguiram. É um modo de crer que não será vencido por nenhuma potência ou força adversa à verdade e ao vigor e à onipotência do próprio Deus. De fato, quantas vezes já se previu que a Igreja Católica sucumbiria, desapareceria? Houve filósofos, houve historiadores, houve inimigos que se arvoraram a profetizar sobre o fim que se avizinhava. Os séculos passaram e a Igreja continua a crer, segundo aquele modelo e conteúdo ouvido, acolhido e transmitido pelos apóstolos. É por isso que hoje se quer celebrar o dia do Papa. Quem crê como crê o Papa, também crê como creram aqueles primeiros discípulos. Eu te darei as chaves do reino dos céus. A chave, na tradição bíblica, não é apenas um instrumento para ativar ou desativar a fechadura de uma porta. Não é chave para abrir ou para fechar. É somente para abrir. Quem tem as chaves do reino dos céus tem a autoridade para manter abertos todos os caminhos daqueles que querem chegar ao encontro com o Pai, tendo seguido Jesus Cristo. Não significa, portanto, que é um discípulo a decidir este sim, este não. O convite é para todos, mas o critério de adesão passa pela comunhão com aquele a quem as chaves foram confiadas. Hoje é o Papa Francisco. Meu irmão, minha irmã, estamos agora na segunda parte da nossa leitura orante da palavra. É a leitura orante deste domingo, 2 de julho, celebra a Igreja do Brasil a festa litúrgica dos santos Pedro e Paulo, que também, para toda a Igreja, é o dia do Papa. É o sucessor de Pedro, para nós católicos. Agora queremos orar, menos explicar o texto, mas orar com o texto. Menos explicar a palavra, mas orar com a palavra. Poderíamos comparar. Explicar o amor ainda não é a experiência de amar. Aqui, explicar o texto e a oração ainda não é orar. Vamos agora orar. Para tanto, predisponhamos nossa interioridade, que os nossos ouvidos se fechem para os ruídos que vierem de fora e que se alarguem para a voz que procede de dentro. Queira respirar profundamente,
tudo para cadenciar aquele dinamismo e aquela movimentação interior. A respiração é preciosa para tudo isso, para acalmar. Respire profundamente. Encha os pulmões. Novamente, ponha para fora. E como se estivesse a sentir cada lufada de ar que estaria a planificar os pulmões como se de vazios se inflassem de uma maneira tal que a inteireza do corpo vive. Tente sentir a graciosidade desse dinamismo biológico. Sem pressa, tanto para introduzir o ar, quanto para retirá-lo. Tudo muito calmo. E agora vamos juntos pedir ao Espírito de Deus, o Espírito Santo, que venha orar conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lembra, meu irmão, Jesus chegou com os discípulos ao território de Cesareia de Filipe. Era a parte mais ao norte, mais distante de Jerusalém, dentre todas as localidades, dentre todas as localidades mencionadas no Novo Testamento, ou nos Evangelhos, desculpe-me. Lá começa o caminho para Jerusalém, longo caminho, portanto. Região próspera, árvores frondosas, agricultura pujante, muito trigo, muitas oliveiras e generosas azeitonas naquela região. Oliveira, videira e figueira eram as três árvores que, como imagem, retratavam o povo de Israel. Cesareia de Filipe era generosa nessas três árvores frutíferas ou nessas três tipologias de vegetação. Tudo sugere sucesso, triunfo, êxito. E lá está o Senhor a perguntar, debaixo de uma destas árvores, quem sabe, o que dizem os homens que eu sou? Quem dizem melhor? Já conhecemos as respostas, vamos tentar vê-los repetir. Elias, Jeremias, algum outro dos profetas. Jesus até os interrompe. Tiago, João, Pedro, Felipe, Tadeu, Simão, quem sou eu? Tente imaginar o Senhor a dirigir o nome de cada um e perguntar: quem sou eu para vocês? Não o que outros dizem, o que dizem vocês. Tente ver Pedro. A pergunta não terminou ainda e ele já está predisposto à resposta. Parecendo aquele aluno irrequieto de qualquer sala de aula, assim Pedro.
és o Messias, Filho de Deus vivo. Parabéns, Pedro. Talvez o Senhor tenha dito. Pedro percebera. Todavia a adesão ainda não se realizava, pois que é preciso ir com ele até Jerusalém. Mas vamos observar o Senhor a dizer: bem-aventurado, Pedro. Percebeste? És bem-aventurado. Percebeste? Vamos tentar olhar para Pedro, sua fisionomia enquanto ouve o Senhor a lhe dizer: és Pedro, dar-te-ei as chaves. O que ligares, o que desligares, tudo seguirá, segundo os caminhos que te forem apontados. Talvez nosso Pedro olhe para si, para suas mãos calejadas de um homem rude, as chaves do reino dos céus. Pedro, ouvindo isso, o histórico de um pescador humilde, sua família era pobre, lá de Cafarnaum, e o Senhor continua: és bem-aventurado. O que desligares, o que ligares, isto é, o que pronunciares em nome de Deus encontrará a confirmação do próprio Deus, Pedro. Quem sabe ele tenha até se arrepiado. Quem sabe não tenha entendido, talvez. Quem sabe tenha se assustado. Olhe para Pedro, tente vislumbrá-lo. E agora vamos nos colocar diante do Senhor. Nós somos um dos 12. Cada um lá na sua cidade, na sua terra, com as generosidades da natureza, talvez com os limites do clima, talvez com as dificuldades da história, tudo como era em Cesareia. E o Senhor a pedir, olhando para mim, para você, o que dizem os outros. Posso até lembrar que uns dizem que Jesus é ficção, que outros o veem como um herói. Talvez haja aqueles que digam que é alguém que já alcançou a perfeição depois de muitas encarnações. É possível que haja quem fale que é apenas resultado da fantasia humana, de homens e mulheres que desejaram a perfeição e nunca a alcançaram. Podem dizer de tudo. Mas o Senhor olha para mim e pronuncia o meu nome. E para você, quem sou eu? As perguntas do Senhor podem evoluir e aprofundar-se. Qual é a influência que exerço em sua vida? Quais são as exigências e suores e lágrimas que você depreende porque me segue? Talvez o Senhor esteja a perguntar isso por mim ou a mim. Ele espera uma resposta. O que faço por Ele e por Sua palavra? Do que preciso para nunca cessar de falar dele? É a hora de eu responder ao Senhor e pedir o que preciso para que o seu nome nunca seja silenciado. É a hora da minha oração.